do transporte rodoviário no Brasil é bem maior em relação aos outros modais. Apesar disso, nos últimos 3 anos, foram construídos apenas 150 quilômetros de novas rodovias. No estado, que responde por 1/4 da produção agrícola brasileira, a integração dos modais é um sonho antigo. Estamos em Mato Grosso. O estado é o maior produtor de grãos do país. No período de safra, o fluxo chega a 9.000 caminhões por dia na BR-364. Miguel Benites tem 16 anos de estrada. Nilo Molinari, 32. São caminhoneiros experientes e podem dizer o que mudou nesse período. A rodovia do estado também não está boa, não. Bastante ruim. Estão recapeando a rodovia aí, mas tem lugares aí que não arrumam, não sei nem porquê. Deu uma melhoradinha em alguns lugares, né, que deram uma reformada boa nas pistas, né? Em alguns lugares só também, não em todos os lugares não. A infraestrutura logística do nosso estado, ela está muito acanhada. Nós somos refém porque nós temos um gargalo logístico para escoar essa produção e infelizmente nos deparamos com a situação de ter uma única rota para poder fazer isso. Então, continuamos com a rodovia, mas infelizmente com rodovias que poderiam ser bem melhores para dar eficiência logística para nós. Nós estamos longe do centro de consumo e nós sofremos com a falta de opções de transporte e mesmo dentro de uma opção básica que é o rodoviário, a falta de estradas mesmo, pavimentadas e até mesmo de estradas. O modal rodoviário tem o maior peso na matriz brasileira de transporte de cargas, um pouco mais de 60%. As ferrovias movimentam cerca de 20%. O modal aquaviário, portos e rios, em torno de 15%. O aéreo e as dutovias respondem pelo restante. São estimativas da CNT. Mais de 1 bilhão de toneladas de cargas passam pelas estradas brasileiras. Isso é inadequado. Não é? O custo é mais elevado, a poluição é maior, o número de acidentes é maior. Nós temos uma matriz de transporte de cargas que é muito desequilibrada. O complexo soja representa 10% de tudo que o Brasil exporta em volume de dinheiro. 1 tonelada para transportar no Brasil custa $70. 1 tonelada para transportar nos Estados Unidos, da fazenda até o porto, custa $9. A malha rodoviária total soma 1.580.000 quilômetros, mas apenas 212.000 quilômetros, ou seja, menos de 14%, tem pavimento. É o sistema ainda que mais exige uma presença do governo. E esse sistema está realmente bastante falido, bastante prejudicado. O rebanho bovino do Mato Grosso é muito grande, então esses animais eles estão sendo transportados. E geralmente pelas piores estradas, porque é as fazendas mais distantes que trabalham com animais. Então isso com certeza também impacta no preço final, muitas vezes o produtor não enxerga isso naquele momento. Desde 1995, a CNT avalia a situação das rodovias do país. Em 2011, pesquisou 95.000 quilômetros da malha federal com pavimento, além dos principais trechos de rodovias estaduais pavimentadas e as que foram concedidas à iniciativa privada. 37% das rodovias foram consideradas ótimas ou boas. Existe um contingente muito grande de problemas nas nossas rodovias relacionados a questões de pavimento, de sinalização e da própria geometria viária. As piores estradas estão na região norte, em Roraima, Acre e Amazonas. As melhores em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Em geral, estrada boa tem pedágio. As que não são pedagiadas, a maioria é esburacada. As estradas pedagiadas são muito boas, mas os pedágios não tem condições de você pagar pedágio hoje. Por isso que dá o pedágio e a situação que dá os fretes, defasada. Rodovias com pista dupla, a exemplo da BR-060, que liga Brasília a Goiânia, são minoria no país. A Confederação Nacional do Transporte calcula que seria necessário investir no total 177 bilhões de reais
para construir, recuperar, pavimentar e fazer outras interferências nas estradas. A maior parte deste investimento, 80 bilhões de reais, seria justamente para duplicar, pelo menos, 15 mil quilômetros de estradas. 88% das rodovias são pistas simples, de mão dupla, o que gera mais acidentes. Foram 188 mil em 2011, com 8.500 mortes. O gasto com acidentes chegou a 15 bilhões e 700 milhões de reais, bem mais do que o governo investiu em obras. Então, na prática, a situação já é bastante perversa. A sociedade já paga uma conta maior do que aquela que está sendo destinada em termos de recurso para o governo para a melhoria das nossas estradas. Teria que duplicar, fazer pista dupla, né? Que nós temos o Paraná lá, da minha cidade lá até Paranaguá, lá, você não se incomoda com o trânsito, anda despreocupado, é pista dupla, o asfalto é primeira, aqui os trechos aqui de Cuiabá, Rondonópolis, aqui, o trecho mais perigoso tem. De acordo ainda com a pesquisa, o pavimento ruim aumenta o custo operacional dos veículos em 23%. E por que será que o asfalto das nossas rodovias é assim? No Brasil, as construções em novos trechos têm acontecido num ritmo ainda muito pequeno. Então, na prática, existem intervenções em termos de melhoria operacional, mas ainda existe a ocorrência muito grande de operações tapa-buraco, que têm um ciclo de vida bastante curto em situações emergenciais, e muito do que precisa ser feito é reconstrução da via. Para se ter uma ideia, nos 3 últimos anos entraram em circulação no Brasil 10 milhões de novos veículos. Nesse mesmo período, foram construídos apenas cerca de 150 quilômetros de novas rodovias federais. Apenas uma parte da produção agrícola de Mato Grosso é entregue no Porto Seco de Taquari, na fronteira de Goiás, onde segue de trem para outros destinos, como o Porto de Santos. Até hoje, integrar o Centro-Oeste às outras regiões do país é um sonho. Uma questão fundamental para nós é o transporte ferroviário. Nós sabemos do projeto que existe da FICO, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Infelizmente, essa ferrovia está parada e nós precisamos que ela alcance os campos de produção. Não temos opções e a multimodalidade do Estado é um outro aspecto também que tem muitos projetos, mas de realidade não tem nada. Essa ferrovia já era para ser inaugurada há 2 anos, no entanto, ainda demanda agora 400 milhões de investimento. O governo, ao que parece, não tem esse recurso, pelo menos em tempo mais curto. Isso significa um prejuízo enorme para a região Centro-Oeste, que tem dificuldades com a sua produção. Duplicar os principais eixos rodoviários do país é a meta do governo Dilma para os próximos 5 anos. Não será um programa de investimentos que se dilua por 15, 20 anos. Serão feitos nos primeiros 5 anos. Um outro aspecto que gostaria aqui de destacar é o fato de que a seleção do vencedor no processo licitatório das concessões se dará pela menor tarifa de pedágio, sem cobrança de ágio àqueles que disputem cada concessão. Na realidade, a inovação desse plano surge por alguns aspectos importantes. Primeiro, o Congresso aprovou o RDC, que é o regime diferenciado de contratação para todas as obras do PAC. E essas obras também são consideradas obras do PAC. Isso facilita muito com um sistema de licitação mais simples. Além das condições das estradas, existem 450 mil caminhões com 20 anos de uso. A frota é antiga, média de 17 anos. A nova lei para os caminhoneiros procura formalizar o setor de transporte de cargas no país. O setor vai se profissionalizar mais. As empresas e mesmo os autônomos eles vão ter que ter um planejamento mínimo e ter tarifas competitivas, preços justos, né, que possam competir de uma forma leal com os modais que existem aí, tanto a ferrovia quanto a hidrovia. Um dos pontos polêmicos da lei estabelece a jornada de 8 horas de trabalho, mais 2 horas extras, e o tempo de parada obrigatória, 11 horas de descanso a cada 24 horas de jornada.
A realidade hoje impõe uma rotina perigosa. O pessoal se droga, o pessoal se arrebita, entendeu? Para poder ir embora direto, porque os fretes não têm condições de você sobreviver. Se você depender só do grão e do jeito que está defasado hoje, que é baseado tudo em 9 eixos, você não sobrevive, entendeu? Você não sobrevive. Você tem que andar, você não pode parar. É uma paradinha e outra e bora direto. Vai ser bom, porque você vai descansar mais, você vai ter carga para você puxar, normalmente vai ter o ano inteiro, não vai ter perigo nas estradas, que está muito perigoso a estrada aí, gente viajando direto aí, dormindo no volante, isso não vai existir, porque o cara está descansado para trabalhar, entendeu? Uma lei com esse rigor de controle de horário, ele remete mais uma vez a questões importantíssimas da infraestrutura logística para que efetivamente se cumpra isso. A equipe da TV Senado acompanhou o seu Nilo de Cuiabá até o posto de pesagem a 80 quilômetros da capital. Ele transportava uma parte de grãos até o Alto do Taquari. Passa aí, ó, tem vezes que tá 15 horas, 18 horas por dia, às vezes viaja um pouquinho à noite, até a hora que dá sono, né? Apesar de todas as dificuldades, quem carrega as riquezas do país num caminhão não esconde o gosto por esta vida de aventura. Não é só a profissão, você ser motorista de caminhão. Se você não tiver paixão por caminhão também, você não vive na estrada, entendeu? Porque a estrada não é você falar assim, vou tirar minha carteira e sou motorista, entendeu? Não é. Se você não tiver paixão pela estrada, pelo caminhão, você não vive na estrada. Veja a seguir as dificuldades do transporte de cargas na Amazônia, as soluções encontradas para vencer as barreiras da região e o modelo de logística integrada da maior empresa exportadora de açúcar e álcool do Brasil. Em instantes.